E agora que já vimos como é que se colocam os calcadores e as diferentes funções de cada um deles, e deixamos algumas informações também em checklist para vocês irem consultar, vamos passar ao nosso desafio 4 do módulo 1. No desafio 4, nós vamos fazer exatamente o experimentar de tudo aquilo que tivemos a falar até agora. Vamos aprender a costurar em linha reta, vamos aprender a chulear, a selecionar o chuleio, vamos aprender a fazer retrocesso e vamos aprender a selecionar o comprimento do ponto. No caso do retrocesso, é muito importante percebermos que ele serve para a mesma função que aquele nozinho que nós damos na linha quando estamos a costurar à mão. Quando nós costuramos à mão para a linha não passar pelo tecido e vir embora, nós damos um nozinho por trás. O retrocesso não é nada mais, nada menos do que isso quando nós costuramos à máquina. É aquilo que nos permite, com 2, 3 pontinhos atrás, trancar a linha e evitar que em determinados sítios onde a peça vai sofrer mais pressão, ela se descosa. Então, vamos passar por cada uma destas aprendizagens. Eu fiz um vídeo específico para nós vermos este passo a passo. Qualquer dúvida que fique, já sabem, tem o PDF de apoio e partilhem lá no grupo, porque isto é assim, temos que ir namorando devagarinho, marcando encontros com a nossa máquina de costura e, ao mesmo tempo, partilhando tudo aquilo que são as nossas conquistas e as nossas aquisições para evoluirmos todos em conjunto. Então, vamos para o vídeo e depois encontramos no desafio 5 aqui do módulo 1. Até já! As máquinas têm um botão para seleção do comprimento do ponto. Os pontos normalmente vão entre o 1 e o 4. O mais utilizado será o 3. É aquele que nós utilizamos regularmente. É o ponto a direito que vamos testar agora aqui. E vamos testar colocando o meio do nosso calcador a passar sobre esta linha. Portanto, vamos sempre alinhando o calcador em relação à linha que nós temos feita no pano e vamos fazendo deslizar, sempre alinhando com a reentrância do calcador. Assim que nós vamos dando o tecido, ele vai puxando para trás e vai ficando costurado, como se pode ver aqui na imagem. No fim, é só levantar o calcador e puxar e cortar no cortador lateral. Vamos então aqui costurar mais um pouquinho a direito, sempre em cima como uma linha imaginária. Vamos dar aqui uns pontos, tendo como seleção o ponto base da máquina, cozer a ponto reto. Já sabemos que podemos variar o comprimento do ponto, como vimos anteriormente. E agora vamos aprender a fazer seleção de outro tipo de pontos. É importante sempre verificar se o ponto pela frente e na parte de trás do tecido estão com as linhas bem ajustadas. Caso contrário, tem que se fazer o ajuste, como iremos ver no módulo mais à frente. Neste momento, vamos fazer a seleção de um zigue-zague, um ponto zigue-zague. Portanto, o ponto zigue-zague é o ponto B na máquina. E então vamos aqui, vamos selecionar para o B. Esperem, vamos só levantar a agulha, fazer a seleção, ponto B, e vamos então iniciar o nosso ponto zigue-zague. Seguramos o tecido e ele próprio irá puxá-lo e fazer lateralmente o ponto zigue-zague. Então, vamos colocar a agulha para baixo para segurar o tecido e vamos virar só para espreitarmos como é que ficou. E aqui está ele, o ponto zigue-zague, que é o ponto B selecionado na máquina. E selecionamos todos por aí fora. Da mesma forma, fazendo a rotação, neste caso, nesta máquina, rodamos com o ponto e com o tamanho. Vamos experimentar agora aqui, utilizar um ponto diferente. Vamos selecionar o ponto C, que é um ponto também em zigue-zague, mas já mais lateralizado, um bocadinho diferente daquele que nós estivemos a fazer. Vamos então espreitar. É já mais largo, são vários pontos que compõem e é o ponto C. Isto repete-se para todos os pontos seguintes. E cortamos aqui lateralmente a linha. Então vamos ver mais ao pormenor.
temos o ponto a direito, que nós fizemos, o primeiro zigue-zague e o segundo zigue-zague. Sempre alinhado. Então agora vamos selecionar um outro ponto. Vamos aqui manter no ponto a direito e vamos fazer o retrocesso. Nesta máquina o retrocesso é feito nesta patilha. Carregamos para baixo e a máquina começa a andar para trás. Sempre que precisamos de fazer o retrocesso no início ou no fim de alguma costura, é só puxar para trás e deixar a máquina fazer a função dela. Anda para a frente, quando eu carrego no botão, ela inverte a direção do sentido. Este botão existe nas máquinas sempre com uma seta ondulada que volta no sentido inverso. Em algumas é só um botão que nós carregamos, noutra é tipo esta patilha que nós baixamos durante o tempo. Portanto, o que está mais escuro é o ponto em que ela fez o retrocesso. Então, colocando novamente aqui o tecido na máquina, vamos experimentar então um ponto já em termos de comprimento. Selecionando o ponto 1, que é aquele que nós estamos aqui a trabalhar, ponta direito, vamos rodar para o ponto número 1. Este é o ponto mais pequenino, mais utilizado para costuras que vão sofrer alguma pressão, alguma força. Portanto, nós usamos muito raramente este ponto, é um ponto muito pequenino mesmo, mas é útil quando vamos fazer uma peça em que precisamos de fazer mais força. Ele cose muito no mesmo sítio e dá muitos pontinhos num espaço relativamente pequeno. Ponto 2. É um ponto ligeiramente maior, também usado em costuras de reforço. Imaginem que estão a colocar umas alças no sítio onde põem as alças, podem fazer o ponto 2. Já é ligeiramente mais largo, mas acaba por também ser um ponto muito pequeno. O 3 é aquele que nós utilizamos mais, é aquele que utilizamos no dia a dia para quase todas as nossas costuras. Passando ao 4, já é um ponto com muito mais longo e o que é normalmente a sua função são os pespontos. São aqueles pontos que nós damos mais no sentido decorativo da peça. Para fazer um acabamento com uma cor que nós gostamos, para fazer ali dar um ar diferente e que acabamos por utilizar só mesmo com essa função. Porque é um ponto mais largo e é mais engraçado para ser usado como ponto decorativo. Então vemo-nos no próximo desafio.